é direito das famílias. Não tem coisa melhor que o direito das famílias na sexta-feira. Olha só, tem uma galera boa aqui já, a Gabriela, a Cristina, a Laura, a Sheila, Roberto, Cleiciene, Fabiano e Juliana. Gente, como de costume, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Professor Igor, é a nossa terceira e última live do semestre. Eu espero que estejam gostando, espero que tirem muito proveito de todas as dicas aqui. Eu quero aproveitar para enaltecer o trabalho do queridíssimo professor Igor Marcelo, sem o qual, assim, esse preparatório, ele não estaria acontecendo. Eu quero também colocar luz sobre o excelente trabalho do professor da Paixão, né, de acompanhar, além do conteúdo, abordar a melhor forma de estudo, as melhores práticas, né, de estudo para o AB, e, é claro, não menos importante, a coordenação do curso de Direito, que é responsável por organizar, por promover esse evento tão importante na preparação de todos e todas, os alunos e alunas do IESM. Então, hoje eu sou moça de família, hoje eu sou moça de família, e a primeira coisa que eu preciso falar com vocês, né, sempre que eu te trazer uma abordagem a tornar o direito civil um pouco mais leve, porque às vezes a gente vê o direito civil de uma forma tão formal, tão assim, né, cheia dos para que isso, dos venire e contrafacto próprio, e isso cria um certo bloqueio quando a gente quer trazer o direito civil para mais perto da gente, trazer o direito civil para mais perto da nossa realidade, né? No direito das obrigações, eu tentei criar algumas situações para a gente identificar os institutos que muitas vezes só na leitura da doutrina, só na leitura da legislação parecem tão complexos, tão abstratos, mas estão aí, estão acontecendo com a gente no nosso dia a dia. Direito de família, a gente não tem nem se esforçar tanto para isso, né? Porque, assim, a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é que nada faz mais parte do nosso cotidiano do que o direito das famílias, né? Em geral, as aulas são as mais envolventes, assim, porque todo mundo ou já passou, ou conhece alguém muito próximo que está passando por alguma situação que é objeto de alguma coisa que está sendo estudada aqui no direito de família, desde o casamento, regime de bens, divórcio, filiação. Então, a gente tem uma série de situações. Professor, você está muito educada, professora. A maioria da galera que está aqui no chat gosta do barraco mesmo, direito de família, professor. Calma, calma, porque, ó, você sabe, né, professor Igor, eu tenho as minhas fontes alternativas do direito, e eu vou escrever um livro sobre isso, sabe? Eu acho que a Choquei é uma fonte alternativa, e as novelas também são fontes alternativas do direito, até porque eu estava lembrando, estava preparando ali a aula, eu estava lembrando, eu não trouxe o casamento em si, mas eu trouxe algumas questões bem legais, e aí eu lembro que na época da pandemia estava passando uma novela, acho que era Amor de Mãe, alguma coisa de mãe, coisa assim, né? E aí eu quase fiquei maluca, porque assim, eu estava lecionando, né, na disciplina de Direito Civil, parte de Direito das Famílias, aí tinha a Regina Casé. A Regina Casé era mãe do Domênico. E o Domênico tinha assumido porque o pai tinha vendido e não sei o que das quantas, a mulher comprou, registrou como Daninho, e de repente acharam o tal do Domênico, mas quando acharam o tal do Domênico, ele estava casado com a filha adotiva da mãe biológica. Olha a confusão. Daí deu muito pano para manga para a gente trabalhar a nulidade do casamento ali, e o negócio estava acontecendo, o vulgo acontecendo. Foi muito, muito bom. E é uma forma, né, gente? Às vezes a gente identifica o direito das famílias dentro de um cenário, mas aí a gente fica pensando só naquela questão mais superficial, e a gente esquece de aprofundar nos institutos. Se a gente juntar tudo, se a gente juntar tudo, o fato de fazer parte do nosso dia a dia e quando se deparar com as situações concretas, de repente pesquisar sobre aquilo, sobre como aquilo funciona, é muito enriquecedor.
Vocês vão ver que vocês vão aprender que vocês não vão esquecer. Só que a gente não pode deixar o cuidado que a gente tem que ter com o direito das famílias, por ser muito próximo, por fazer parte do nosso dia a dia, por, em geral, a gente instintivamente saber as soluções, a gente não pode deixar de lado o aprofundamento e de acordar, claro, as exceções. A FGV não vai te perguntar, por exemplo, no exame da ordem, se na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos após o casamento, eles vão ser partilhados 50-50. Não vai te perguntar isso. Não vai acontecer isso. Não precisa ter ingenuidade de achar que vai cair esse nível de questão. A FGV vai te perguntar o seguinte: se a pessoa ganhou na loteria, a pessoa está casada no regime de comunhão parcial de bens, esse prêmio, o que vai acontecer com ele? Vai ser dividido? Não vai ser dividido? Como é que é essa situação? Então, tem que prestar atenção nas exceções. A pessoa recebeu um bem como herança. E esse bem imóvel como herança, ela está alugando. Os valores, os frutos provenientes dessa locação, eles são partilhados ou não são partilhados? É isso que vão perguntar para vocês. E não o que acontece na regra geral do regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, né, de comunhão universal, etc. Então, a gente tem que estar preparado, porque é coisa que está no nosso dia a dia. Assim como eu sei, assim como você sabe que está no nosso dia a dia, as soluções instintivas talvez não sejam suficientes para fazer uma prova da ordem, né? Então, vamos, sem mais delongas, vamos falar. Eu trouxe uma mistura aqui, né, de direito civil com direito processual civil. Então, dentro de um contexto de ações de família, eu vou extrair alguns conceitos com vocês do direito material, tá? Vamos falar aqui de alguns processos contenciosos. A gente tem o processo contencioso de família, de divórcio, de separação, de reconhecimento e extinção de união estável, guarda e visitação e as ações de filiação. Isso aqui é o que a gente pode encontrar. O divórcio. O divórcio, ele, de modo geral, a gente sabe que ele pode ser um divórcio consensual. Aí eu não tenho um procedimento contencioso. Aí eu tenho um procedimento de jurisdição voluntária. Quanto consensual, o divórcio é um procedimento de jurisdição voluntária. Beleza. No contencioso, eu tenho o divórcio litigioso, tá? Beleza. Nas ações de família, elas têm uma particularidade. Todas as ações que envolvem família, a gente tem uma particularidade. Sempre se busca a solução consensual. Nós não estamos falando de um contrato, nós não estamos falando de responsabilidade civil. Nós estamos falando do instituto central da nossa sociedade, que é a família. Então, quando a gente tem essas ações, sempre se busca a solução consensual. E essa visão que é trazida pelo CPC é muito efetiva no campo do direito das famílias. O divórcio, gente, o casamento, ele só se desfaz por duas coisas. O casamento válido, tá? Tô falando de questão de nulidade, igual aconteceu com o Domênico na novela, não. O casamento válido, ele se desfaz com a morte e com o divórcio. E o divórcio, ele não sempre existiu no nosso ordenamento jurídico, não. Ele veio a partir de 1977. Antes de 77, a gente tinha um desquite, mas o desquite não desfazia o casamento. O desquitado não poderia se casar de novo antes de 1977. A coisa foi evoluindo, os institutos foram mudando, e até que chegou na emenda constitucional de número 66 de 2010. Essa emenda constitucional de número 66 de 2010 permitiu o quê? O divórcio direto. Esse divórcio direto, ele tem uma diferença. Qual que é a diferença? Antes da emenda constitucional 66, eu tinha que fazer um procedimento por etapas. Primeiro, eu desfazia a sociedade conjugal por meio de uma ação de separação. Existia a ação de separação judicial e depois convertia ela em divórcio, ou eu comprovava uma separação de fato para depois ter a decretação do meu divórcio. O que acontece aqui? Com a emenda constitucional 66, eu já posso, independentemente de separação judicial, independentemente de separação de fato, ter o divórcio. Vou permitir que
ter o divórcio direto. É simples, simplificou o procedimento. E o que aconteceu depois dessa emenda constitucional 66? Bom, se a pessoa ajuiza uma separação judicial, significa que ela não quer continuar casada, né? Eu não consigo vislumbrar um cenário onde a separação ela acontece entre pessoas que querem permanecer casadas. Não consigo, nem se eu for pensar em calote por aí, eu não consigo pensar nesse cenário. O que aconteceu? Entendeu-se que após a emenda constitucional 66, a gente teria, então, uma possível revogação ou não recepção, se a gente for bem na técnica, né, do Instituto da Separação Judicial. Ou seja, a gente tem a separação de fato. Essa aí continua. Vai continuar, até porque é um fato. Agora, a separação judicial, ela já não acontece mais. Quem era separado antes da emenda constitucional, continua separado. Quem quer se separar hoje, já não consegue mais, tem que fazer por meio do divórcio direto, procedimento do divórcio direto, tá bom? Então, nós temos o divórcio, nós temos a separação, novas separações já não são mais permitidas desde a emenda constitucional 66, tá? E a gente ainda tem o reconhecimento e extinção de união estável. União estável é um quiprocó, né, dentro do direito civil, porque as pessoas começam a entender a união estável como casamento. União estável é uma coisa, casamento é outra situação. São dois institutos jurídicos diferentes que têm, enquanto institutos do direito de família, sua equiparação. A partir de agora, se você não foi meu aluno, você ainda pode estar correndo risco de falar isso, mas a partir de agora, todo mundo está proibido de falar que união estável e casamento é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, são equiparados para fins de direito. Tem reflexo no direito sucessório, tem reflexo no direito de família, são equiparados, não são a mesma coisa, tá? União estável é um fato. Eu preciso de ir no cartório para fazer união estável? Não. Eu preciso ter filho? Não. Eu preciso de cumprir alguma formalidade para ter reconhecida a minha união estável? Não. Eu preciso do ânimo de constituir família. Eu preciso da demonstração de que aquele instituto formado entre duas pessoas tem a perspectiva ou já constituir uma família. É isso que eu preciso para união estável. Eu preciso de coabitação? Não, não preciso. Muitas vezes a gente está vendo agora, está na moda esse tal dos contratos de namoro, né? Que as pessoas querem morar juntas, são namorados, para dividir uma confusão danada, mas, tá? União estável é união estável. É o ânimo de constituir família. Ambos os institutos são equiparados constitucionalmente. Uma dica, né, que eu já falo para vocês, é olhar o artigo 226 da Constituição, que lá ele trata da proteção da família, e olhar o 227 também, que aí você já dá uma estudada no ECA também, que trata da proteção das crianças e adolescentes, tá? 226 da Constituição para família. Guarda e visitação. Guarda e visitação. Também são institutos que costumam ser muito cobrados. E aí eles vão na ideia de ser contra a intuição. Porque a gente pensa assim, não, a guarda compartilhada ela só acontece, por exemplo, quando os pais eles têm um bom relacionamento. Mas peraí, tá errado. Tá errado, tá errado. A guarda ela pode ser, sim, decretada. Quando você pensa assim, guarda compartilhada só vai dar certo se pai e mãe se derem bem. Se não, filiação. Filiação, a gente tem as ações de filiação, né? Ação negatória de paternidade, ação de reconhecimento de paternidade, a gente tem, eu tô falando paternidade porque é mais comum, tá? Mas aborda a maternidade também. A gente tem a investigação. Então, a gente tem as ações de família num campo muito vasto, um campo muito vasto de possibilidades. E a gente começa pensando em separação e divórcio. Nós temos duas formas de separação. Pode anotar aí, ó. A gente tem a separação de fato. Não sei se vocês já conviveram com esse tipo de situação. É o que costuma dar muita confusão nas ações de família, que é o seguinte:
as pessoas permanecem formalmente casadas, porém, pode separar aí, ó, separação de fato. Eu tô sem minha canetinha. Bom dia, Luzi! A gente tem essa divisão, tá? A separação de fato. As pessoas, elas permanecem formalmente casadas. As pessoas permanecem formalmente casadas. Entretanto, elas já não convivem mais com pessoas casadas, tá? Então, a gente tem essas formas de separação. Separação judicial, que já não acontece mais, que era o procedimento prévio ao divórcio, como eu falei lá, e eu tenho a separação de fato. A separação de fato, apesar de ser um instituto de fato, ela tem consequências jurídicas. Uma pessoa que é separada de fato pode, por exemplo, ter uma união estável reconhecida. Aí você pensa assim, pera, eu estou falando de união estável reconhecida de pessoa casada? Não, a pessoa não está casada. A gente tem uma pessoa me ligando desesperadamente. A pessoa não está casada. A pessoa separada de fato, ela não está casada. Então, formas de separação a gente tem separação de fato e a separação judicial, tá bom? E o divórcio? O divórcio é a forma por excelência de dissolver o vínculo conjugal. A gente tem o divórcio direto, que é o que se usa hoje, né? E o divórcio por conversão. O divórcio por conversão é aquele que passou por uma etapa inicial, né, de separação judicial. Vamos pensar assim, é uma separação que ocorreu em 2009, né? Entrou com a ação de separação judicial em 2009 e não fez a conversão em divórcio, deixou lá quieto. Aí, para finalizar o procedimento, né, precisa entrar com divórcio por conversão. Atualmente, os novos divórcios, os posteriores à emenda constitucional 66, eles não acontecem mais por conversão, porque a gente não tem mais essa separação judicial, o sistema não é bifásico, tá? Então, respondendo a pergunta que está aqui no slide, não é possível mais a separação judicial. Nós temos, então, o divórcio direto. E o divórcio direto, ele pode ser judicial e pode ser extrajudicial. Quando eu falo que ele é judicial, eu tenho o divórcio direto pela via judicial, podendo ser consensual ou litigioso. Na esfera do divórcio judicial, consensual e litigioso. Beleza? Ah, mas eu sou obrigada a fazer o divórcio judicial? Em algumas situações, sim, você é obrigado. O divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial, ele precisa ser necessariamente consensual. É o primeiro requisito. É aquele divórcio realizado por meio do cartório. Ele precisa ser necessariamente consensual, sabe por quê? Porque quem exerce a jurisdição como função é o magistrado. O oficial do cartório, tabelião, ele não pode solucionar um conflito, ele não pode dizer o direito, ele não pode dizer quem está certo e quem está errado. Quem tem esse poder, que é a função jurisdicional, é o juiz. Por isso que, quando é litigioso, é necessariamente judicial. Beleza. O extrajudicial precisa ser consensual, mas a gente tem outros requisitos. Existem alguns direitos que são indisponíveis. Direitos de crianças e adolescentes, direitos de incapazes são indisponíveis. Se houver jogo, né, se tiver envolvimento de filhos que são menores de idade, eu não posso fazer pela via extrajudicial. Por quê? Porque eu estou tratando de direitos indisponíveis. Beleza? E se for nascituro? Mesma coisa, nascituro também. Se houver nascituro, né, se a mulher está se divorciando, ele está grávida, não pode ser pela via extrajudicial, ainda que seja consensual, tem que ir para o juízo, tá? Precisa de advogado? Em todas as situações aqui, tanto no divórcio judicial como no divórcio extrajudicial. Então, se vocês quiserem fazer aí uma separaçãozinha, coloca aí divórcio judicial. Aí você coloca divisão, tá? Consensual e litigioso. Extrajudicial. Coloca os requisitos.
precisa ser consensual, não pode envolver interesse de incapaz e não pode envolver nascituro. Precisa de advogado também, tá bom? Ele é realizado por meio de escritura pública. O que costumam perguntar? Dão uma situação e perguntam sobre a possibilidade de se realizar pela via extrajudicial esse divórcio, tá? Então, divórcio consensual quando as partes estão em consenso sobre os termos daquele divórcio, divórcio litigioso, quando existe alguma pretensão resistida, ou seja, quando existe uma lide ali, existe uma pretensão resistida, então a gente tem o divórcio litigioso. Eu lembro de um meme que era muito legal, que era de uma cabeleireira que demorou 20 anos para não sei quem assinar divórcio. Gente, não tem essa lenda. Não existe essa lenda de esperar seu ninguém assinar porcaria de divórcio nenhuma. Isso é lenda. Ah, você quer. Quando um não quer, dois não ficam casados. Ah, mas o outro não quis assinar. Novela danada para fazer isso, né? Ai, ele não assina os papéis do divórcio. Problema dele, você vai se divorciar. Divórcio é um direito potestativo. Então, você entra com divórcio litigioso, precisa da pessoa assinar? Não, ela vai ser citada. Ela vai ser citada. Se ela não comparecer, você vai ter seu divórcio do mesmo jeito, tá? É melhor que assine, é melhor fazer pela forma consensual. A ideia de assinar o divórcio é porque, na modalidade consensual, as duas pessoas assinam concordando com os termos do divórcio, mas fora isso, ninguém precisa ficar esperando os outros assinarem papel de divórcio, coisa nenhuma, tá? O divórcio, ele pode sim influenciar, né, na relação entre pais e filhos, e na própria ação de divórcio já pode estabelecer algumas regras com relação à guarda e à convivência, tá? Fora isso, o divórcio não deslegitima qualquer relação entre os pais e filhos, não tem nenhum reflexo ali, só com relação à questão de guarda, de visitação, de alimentos. E aqui a gente já tem uma questão, né? Vamos lá. Aldo e Mariane são casados sob regime de comunhão parcial de bens desde setembro de 2013. Em momento anterior ao casamento, Rubens, pai de Mariane, ó, lembra que eu ensinei vocês a ver questão com maldade nos outros. Primeiro a gente seleciona os sujeitos aqui. Os dois são casados, Aldo e Mariane são casados. Ó, o regime. Regime de bens também não vai estar aqui por acaso. Regime de comunhão parcial de bens, desde setembro de 2013. Em momento anterior ao casamento, então, a gente já pode pensar na maldade aqui. Se é comunhão parcial a gente já tem uma noção de que os bens que são comunicáveis são aqueles que foram adquiridos após a data do casamento. Mas tem exceção, seguro. Rubens, pai de Mariane, realizou uma doação de um imóvel à filha. Parabéns, Rubens. Desde então, ó, marca doação aqui, e a gente está falando de um contrato, aqui eu estou falando dos sujeitos, aqui eu estou falando de um regime de bens, tá vendo? Parece uma historinha, mas está cheio de conceito instituto jurídico aqui. Aqui eu estou falando de um contrato de doação. Desde então, a nova proprietária acumula valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel. Então, peraí, a gente tem, né, que aqueles bens que foram adquiridos, seja por herança, seja por doação, eles não se comunicam, tá? Os bens não se comunicam na comunhão parcial de bens. Beleza. Mas o mesmo tratamento não é conferido aos frutos desses bens. Então, se ela alugou esse imóvel, esses bens rendem frutos. E se esses bens eles rendem frutos, esses frutos, eles se comunicam na comunhão parcial de bens. Então, vamos lá. No ano corrente, alguns desentendimentos, o professor Igor queria barraco, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado informando que a soma dos aluguéis que foram pagos desde a doação do imóvel era de R$ 150 mil, sendo que R$ 50 mil foram oferidos antes do casamento. Aí você já pensa assim, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer conta. Vai ter que fazer conta, você vai ter que abater R$ 50 mil de R$ 150 mil. Olha que saldo de conta difícil. E o restante após. Aí você já precisa ter a seguinte sagacidade com a informação que eu te dei. Olha,
Os bens doados e os bens herdados, eles não se comunicam, fato. Agora, aqueles rendimentos, aqueles frutos dos bens que foram recebidos em doação ou em herança, os frutos, eles se comunicam. Ah, mas professora, como é que eu vou lembrar disso? Cara, você vai na maldade. Olha a questão com maldade. Por que que tá falando essa informação aqui? 150 e 50 foi antes. Essa informação não existe informação à toa nessas historinhas da FBB. Vem comigo. Mariana relatou ainda que atualmente o imóvel se encontra vazio e sem locatários. Agora vamos ver o que, que ele vai perguntar. Você, lembra que eu falei, né? É, a FGV, elas parece aqueles parentes que perguntam para você na ceia de Natal, alguma coisa do primo, do amigo, do vizinho, do colega, assim, que descobre que você faz direito. Pois é, isso aqui parece questão de parente, não é à toa. Vamos lá. Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à ameação sobre o total dos valores? Olha essa casca de banana, que sacanagem! Ela recebeu 150 mil reais e 50 foi antes. Como é que ele tem direito à ameação? Aqui. Não faz sentido, porque a ameação da comunhão parcial, falou que é comunhão parcial, a ameação, ela contempla aquilo que vem depois do casamento. Então, se eu não sei nada e só sei como é que funciona com o meu parcial, eu já sei que esse trem está errado. Mas aí, se eu sei muito, isso aqui, olha, os frutos e rendimentos, eles, eles entram, né, na partilha, aí você já sabe mais um pouquinho, você vai com sangue nos olhos e já marca e esquece dessa casca de banana super sacana que tem nessa questão aqui. Então, não é por quê? Porque não há totalidade. Bom, vamos lá. Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, de fato, o imóvel é bem particular. Os aluguéis por ela oferidos não se comunicam com o Aldo. Não, não, não. Os frutos e rendimentos dos bens, eles se comunicam, tá? Os bens não, a propriedade não, mas os frutos e rendimentos sim. Aldo tem direito à ameação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. E aqui nós temos a alternativa certa e o fundamento, né? O que se exclui da comunhão e o que entra na comunhão. Tá aqui, ó. Os frutos dos bens comuns. Vamos seguir. Aline e Alfredo, casados há 20 anos pelo regime de comunhão parcial de bens, possuem um filho maior de idade e plenamente capaz. Beleza. Maior plenamente capaz. É o que vai falar de divórcio essa treta aqui. Não obstante, Aline encontra-se grávida do segundo filho do casal, estando no 6º mês de gestação. Ocorre que, por divergências pessoais, o casal decide se divorciar e dirige um escritório de advocacia, onde, ó, o tal divórcio aqui, onde demonstram consenso quanto à partilha de bens e ao pagamento de pensão alimentícia, inexistindo quaisquer outras questões de cunho pessoal ou patrimonial. Beleza, é um divórcio consensual, o filho já nascido é maior e capaz, beleza. Inexistindo, vamos às alternativas, né? Orientação jurídica correta. Inexistindo conflito de interesses quanto à partilha dos bens comuns, Aline e Alfredo poderão ingressar com pedido de divórcio pela via extrajudicial. Qual que é o problema? Esse aqui, ó. Tem um nascituro no meio dessa confusão desses dois, tá? Desde que sejam devidamente assistidos por advogados ou defensor público. Se não tivesse o fato dela estar grávida, essa alternativa estaria correta, tá? Aline e Alfredo deverão ingressar com ação judicial de divórcio, uma vez que a existência de nascitura impede a realização de divórcio consensual pela via judicial, ou seja, por escritura pública. Aí. E tá aqui o fundamento. Esse aqui é do CPC, tá? Os outros são do Código Civil, só sublinhando que esse aqui é do CPC. Tá? Então, havendo nascituro, é vedado o divórcio consensual, né, pela via extrajudicial, que é o que trata do 731 aqui. Então, as outras a gente nem precisa abordar muito, que o centro a gente já encontrou. Qual que é a informação que eu tenho? Se houver nascituro, não há que se falar, tá, em divórcio extrajudicial, ainda que
consensual. Então, é aquilo que eu estou falando para vocês. A gente tem que pegar, ó, a bendita da FGV vai me cobrar as exceções, os detalhes. Não vai me cobrar se no regime de comunhão parcial de bens, é, partilham seus bens que vieram depois do casamento. Não, não vai me perguntar a regra básica de comunicação de bens e regime de bens. Não vai me perguntar a regra básica de direito processual quando se tem exceção. Vamos falar de união estável. Reconhecimento e dissolução de união estável, tá? Reconhecimento e dissolução de união estável. A gente tem, ó, André, tendo filhos necessariamente o divórcio precisa ser por meio judicial. Se os filhos forem menores, sim, tá? Porque aí precisa de manifestação do Ministério Público, a gente está lidando com o interesse indisponível. Se os filhos forem menores, sim. Se o filho for maior e capaz, aí não. Nessa questão, o que acontece? O filho era maior e capaz. O que deu problema, o que deu que provocou aqui foi a questão da estar grávida. Então, tinha nascituro no meio dessa confusão aqui. Beleza. União estável. A gente tem união estável com união entre duas pessoas. Essa união precisa ser formalizada em cartório. Ah, mas não por que as pessoas fazem união estável em cartório? Porque muitas vezes alguns contratos exigem essa escritura de união estável realizada em cartório. Ah, sei lá, associação, contrato de plano de saúde. E às vezes exige que haja essa manifestação em cartório. Mas ela não é constitutiva de união estável. União estável, você juntou o ânimo de constituir família, acabou, é união estável. A escritura, para que serve? É uma prova de que é união estável, uma prova que você declarou perante o tabelião que vocês que estão em união estável, inclusive você pode fazer em caráter retroativo, tá bom? Como eu já disse, união estável não é o mesmo que casamento, mas é equiparado ao casamento, tá? E aí a gente tem requisitos para configurar a união estável. Eu vou direto para as polêmicas que a gente traz esses requisitos. Precisa de ter tempo de convivência? Não. Não precisa de ter um tempo exato de convivência. O caso concreto vai permitir balizar a razoabilidade para entender se constituiu ou não aquela união estável. Não necessita de tempo de convivência. Qual que é o regime de bens? Eu posso fazer uma escritura determinando um regime de bens do união estável? Certamente. Se eu não falo nada, assim como no casamento, se eu não falo nada, regime que vigora é a comunhão parcial de bens, tá? Comunhão parcial de bens. Os bens se comunicam a partir do momento que iniciou sua união estável. Mas quando se iniciou seu negócio em formal, numa ação de declaração e extinção ou declaração de dissolução de Estado, a gente tem marcada a data, né, com base nas provas produzidas, a gente tem a data que foi pedida como início da união estável e a partir daí, quando se começa a comunicação dos bens, tá? Então, beleza, qual o regime de bens? Se ninguém falar nada, assim como o casamento, se ninguém falar nada do meio do pacto nupcial, comunhão parcial de bens, tá? É possível união estável de pessoas do mesmo sexo? Sim, perfeitamente possível. Por que tem essa pergunta? Por que está com problema? Porque quando a gente fala de casamento no direito da família, a gente fala de união estável no direito das famílias, a gente tem casamento, é a união entre homem e mulher. Quando fala de união estável, também fala a ideia de homem e mulher. A jurisprudência hoje entende que falar homem e mulher não exclui a possibilidade de uniões homoafetivas, tá? A ideia de estar escrito entre homem e mulher não é o positivo para a diversidade de sexo, tanto com relação ao casamento como com relação ao união estável. Hoje, ambos os institutos são possíveis, tá? A jurisprudência do STF já determinou, a gente tem resolução do CNJ, inclusive determinando a realização de casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu tenho decisão do STF também,
e resolução do CNJ determinando a declaração de união estável de pessoas do mesmo sexo, então as famílias homoafetivas não são diferentes das famílias heteroafetivas. Por que esse nome, heteroafetivo? Porque é o princípio da afetividade, que é um princípio muito importante dentro do direito das famílias, que muita coisa eu vou falar para vocês, dentro do direito das famílias, você pode vasculhar o código, virar de cabeça para baixo, abrir o site do Planalto, dar Ctrl F para lá, Ctrl F para cá, até a própria Constituição Federal, dar Ctrl F, vasculhar, sublinhar, você não vai encontrar vários institutos do direito das famílias, institutos consagrados, tá? E sólidos do direito das famílias dentro da legislação. Por quê? Porque são originados do princípio da afetividade, que é um princípio implícito dentro da Constituição Federal. É um super princípio dentro do direito das famílias. Então, você não vai encontrar um estável homoafetivo, casamento homoafetivo que só pode ser. Você não vai encontrar na sua Constituição Federal. Mas você sabe que é possível por quê? Porque o STF entendeu que é possível. Primeiro a união estável foi reconhecida, depois o casamento de pessoas do mesmo sexo foi reconhecido, e o mesmo acontece com vários institutos quando você olha assim, direito da família, paternidade, filiação, socioafetiva, vasculhe o código, você não vai achar. Vasculhe o código, você não vai encontrar. O que você vai encontrar? Você vai encontrar filiação, você vai encontrar casamento, você vai encontrar união estável, mas essa parte de afetivo, em geral, decorre de interpretação da jurisprudência do STF e reverbera em todos os institutos do direito das famílias, tá? Necessita ter filhos? Não. Se tiver, ajuda na comprovação, tá? Não é que é irrelevante o fato de ter filhos. Mas se tiver filhos, ajuda na comprovação. Mas não, é obrigatório ter filhos. Necessita coabitação? Mesma coisa, não necessita coabitação. Mas comprovar coabitação é mais um elemento de comprovação da existência daquela união estável. As pessoas não precisam necessariamente morar juntas, tá? E a grande pergunta: é possível reconhecer o união estável de pessoas casadas? Sim e não. Se as pessoas estiverem formalmente, anote aí, se a pessoa estiver formalmente casada, porém separada de fato, é possível o reconhecimento de uma união estável. Entretanto, se a pessoa estiver casada efetivamente, formalmente e de fato casada, aí não é possível, trata-se de um concubinato e não união estável. São duas coisas completamente diferentes. O concubinato e a união estável, tá? Então, é possível? Sim e não. A gente tem que olhar se as pessoas, apesar de casadas, estão separadas de fato. Se as pessoas não estiverem separadas de fato, não é possível reconhecer essa união estável. A resolução aqui ficou feia, eu não vou usar ela, não. Aí depois eu mando ela no material, tem também o fundamento, mas ela ficou estranhona. Vamos falar de guarda e visitação, tá bom? Vou fazer um resumão aqui. Guarda não tem muito segredo, tá? A gente tem que entender que a regra é a guarda compartilhada. A regra é a guarda compartilhada, a exceção é a guarda unilateral. A guarda compartilhada, muitas vezes as pessoas têm uma visão preconceituosa da guarda compartilhada. Eu falo o seguinte: não, vai ficar metade do mês na casa da mãe, metade do mês na casa do pai, metade da semana do lado. Não, não é assim. A guarda compartilhada é o compartilhamento de responsabilidades entre os genitores. E quando a gente tem esse compartilhamento de responsabilidades entre os genitores, não tem essa guarda compartilhada e eu posso, né, distribuir o tempo de convivência de acordo com o atendimento das crianças e dos adolescentes. E aí, nesse sentido, eu tenho chamado lar de referência. O que é esse lar de referência? É onde a criança ou o adolescente tem construído ali a sua estrutura. Então, pode ter uma guarda compartilhada que o pai, ele só vê no fim de semana, ou a mãe só vê no fim de semana. Sim, deixa de ser guarda compartilhada? Não. Ah, a cada quinzena é guarda compartilhada. É guarda compartilhada. Porque aqui nós não estamos falando de compartilhamento igual com relação ao tempo de convivência. Nós estamos falando sobre o compartilhamento de responsabilidades de genitores.
Então, a gente tem a guarda unilateral, que ela é excepcional, ela é atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua. E a guarda compartilhada é esse compartilhamento, essa responsabilização conjunta, né, entre os dois genitores. Os direitos e deveres com relação à criança são compartilhados entre o pai e a mãe, ainda que não vivam sob o mesmo teto, tá? Então, o tempo de convívio, ele é equilibrado, tá? E a responsabilidade, ela é compartilhada, sempre atendendo ao melhor interesse da criança e do adolescente. Então, vem aqui comigo. Aí, deixa eu botar aqui no slide grandão. Aqui. Augusto e Raquel casaram-se bem jovens, com 22 anos. Um ano depois nasceram os filhos do casal, 2 meninos gêmeos. A despeito da ajuda dos avós das crianças, o casamento não resiste à dura rotina da criação dos filhos recém-nascidos. Augusto e Raquel separam-se ainda com os filhos de tenra idade, indo as crianças residir com a mãe. Raquel, em pouco tempo, contrai novas núpcias. Augusto, em busca de um melhor emprego, muda-se para uma cidade próxima. A respeito dos filhos, com base na hipótese apresentadas na afirmativa correta. A guarda dos filhos de tenra idade será atribuída preferencialmente de forma unilateral à mãe. A questão não tem nenhum elemento que justifique a guarda unilateral, tá bom? Na guarda compartilhada, o tempo de convívio dos filhos será dividido de forma matemática entre o pai e a mãe. Isso aqui seria o instituto da guarda alternada, tá? Não é guarda compartilhada aqui. E hoje é raro quando o interesse da criança é atendido, né, nesse tipo de divisão de tempo de convívio. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias perderá o direito de ter consigo os filhos. Isso aqui já foi muito antigo, uma possibilidade, hoje já não é, tá? Muito antigo do tempo que, assim, minha avó era menina. Então, hoje já não é uma vedação, a questão da culpa pelo fim do matrimônio também não influencia na guarda mais, até a culpa hoje pelo fim do matrimônio já é um instituto que foi retirado desde a emenda constitucional 66, tá? E aí são prova a guarda compartilhada, cidade considerada básica para os filhos, será que melhor atender os interesses dos filhos, melhor o interesse da criança e do adolescente? Rodolfo e Marília estão casados desde 2005. Em 2010 nasceu Lourenço, o único filho do casal. No ano de 2020, divorciaram. Após um período turbulento de discussões e mútuas relações extraconjugais. Aqui, a questão da culpa, tá vendo? Eles vão na tradição, porque antigamente, mesmo já na égide do Código Civil atual, a gente tinha a perquisição da culpa pelo fim do patrimônio, tá? Hoje a gente não tem mais isso, porque a etapa que se oferia a culpa era na separação. A única divergência entre o casal envolvia a guarda do filho Lourenço. Nesse sentido, suponhamos que Taine apresenta condições de exercício de tal função, relacionando-se bem com o filho, conseguindo separar os problemas conjugais de seus deveres paternos e maternos, à luz do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Segundo a lei, o juiz, diante do conflito, deverá aplicar a guarda alternada entre o Rodolfo e Marília. Gente, a guarda alternada não é uma solução. A guarda alternada é aquela que é matematicamente dividida, tá? Como os pais desejam a guarda do menor e estão aptos a exercer o poder familiar, a lei determina a aplicação da guarda compartilhada, mesmo que não haja acordo entre eles. Então, aqui é uma questão muito facinha, porém a gente tem que tomar cuidado porque ela é intuitiva, né? Então, a gente tem a decretação pelo juiz de guarda compartilhada. Os pais não precisam se dar bem, não precisam ter problema com o filho na imposição da guarda compartilhada pelo magistrado, no caso contrário, se na situação ele identificar que essa é a solução que melhor atende aos interesses da criança e do adolescente, tá? E aqui a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa live, tá? Inclusive, meus amores, tem um formulário para vocês preencherem para fins de horas, né, extracurriculares, viu? Eu mandei
Eu mandei para o professor Igor, já mandei os slides, tá bom? Vamos lá. Galera, filiação. Vamos falar de filiação. Né? Então, nós temos as ações de filiação, que são basicamente ação de reconhecimento de filiação, investigação de paternidade, negatória de paternidade. Aqui a gente vai bem rapidinho. Ó. Aqui a gente vai bem rapidinho, que é o seguinte: o que é o reconhecimento de filiação? É um ato através do qual o genitor ou a genitora reconhece o filho. Então, se origina de um genitor ou de uma genitora, e aí a gente tem o reconhecimento do filho. Tem também no Código Civil, se a gente for para o 1598, ele fala o direito de ação do filho para obter o reconhecimento de sua filiação. Todas essas aqui acontecem por meio do procedimento ordinário, tá bom? Então, é a ação através do qual se busca ter um genitor reconhecido ou que o genitor ele reconhece voluntariamente um dos filhos, tá? A gente tem um reconhecimento enquanto procedimento, ele é utilizado para a hipótese do genitor reconhecer o filho voluntariamente em juízo. Preciso necessariamente de uma ação judicial? Não. Posso usar uma ação judicial? Sim. Então, o testamento pode ser utilizado como forma de reconhecimento de filiação, tá? Podem dar uma olhada no artigo 597 do Código Civil. A gente tem a investigação de paternidade. A investigação de paternidade é para procurar quem é, né, o genitor. É para procurar, né, a filiação da pessoa. A investigação de paternidade é quando existem dúvidas ou necessita comprovação de alguma questão acerca da filiação. Então, se busca, é onde a gente tem a produção de prova técnica, por exemplo, de DNA, etc. Pode ter uma investigação de paternidade de diversos réus e realizar a prova técnica com cada um deles. Né? Que teve uma situação que a mulher ela se envolveu com todos os caras de uma banda e o DNA começou a ser feito ali pelo vocalista, sabe? E aí, quando a fé já estava lá no técnico de som, o DNA só dava negativo. Então, a investigação de paternidade é para se buscar a comprovação sobre quem é o real genitor da criança, tá? Pode ter investigação de maternidade? É menos comum, mas é possível também. Negatória de paternidade, e aí eu já passo para os aspectos polêmicos. É quando se nega, né? A gente tem o registro de uma pessoa como filho, mas se nega aquela filiação. Qual é o problema da negatória de paternidade? A depender do tempo, a depender da solidificação daquela convivência, uma negatória de paternidade pode ser julgada improcedente porque foi constituída uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva. Foi constituída a filiação socioafetiva, ou seja, aquilo que é construído a partir da convivência, a partir do tempo, a partir do tratamento entre ambos sujeitos. E aí a negatória de paternidade pode estar errado. Então, a negatória de maternidade também pode ser já a produção de prova técnica, etc. O cuidado que tem que ter pode tomar uma ré numa contestação, né, e, de repente, se deparar na negatória de maternidade que ela é improcedente. Na verdade, o que se constituiu ali foi uma relação de filiação socioafetiva. Como que se constitui essa filiação socioafetiva? Ela pode ser reconhecida voluntariamente, então basta procurar um cartório para tanto, pode fazer esse reconhecimento via cartório, não precisa nem de ação judicial, hoje você já pode fazer direto via cartório. Essa filiação socioafetiva, ela é construída, tá, ao longo do tempo, com base nas relações, com base no tratamento recíproco.
pode ser um reconhecimento voluntário ou pode acontecer também nesse contexto de negatória de paternidade. Essa filiação socioafetiva, ela precisa ser comprovada não por meio de provas técnicas, mas por provas de convivência. Então, assim, filho socioafetivo tem os mesmos direitos do filho biológico e do filho adotivo, tá? É possível um cenário de pluripaternidade? Plurimaternidade? Sim. No mesmo registro, eu gosto de falar isso, os meninos, que é o seguinte, é, a filha daquele Kim, com latim, ela tem dois pais registrados. Ela tem o latino e o sócio-afetivo, que é o marido daquele Kim que veio depois e que a criou como filha. Então, ela vai receber duas heranças. Sobre duas heranças. Por quê? Princípio da igualdade entre filhos. Não se diferencia filho adotivo, biológico e socioafetivo. Princípio da igualdade entre os filhos, tá bom? Então, a gente tem todo esse cenário com relação às ações de filiação, reconhecimento, investigação, negatória de paternidade. Vamos a uma questão. O Júlio, casado com Isabela durante 23 anos, com quem teve 3 filhos, durante a audiência realizada em ação de divórcio anulada com partilha de bens proposta por Isabela, reconhece perante o juízo de família um filho havido de relacionamento extraconjugal. Posteriormente arrependido, Júlio deseja revogar tal reconhecimento. Pessoal, se foi feito em juízo, se foi feito por escritura pública, se foi feito por testamento, o reconhecimento de filho é irrevogável. Reconhecimento de filho é um ato irrevogável. Vamos procurar a alternativa correta nesse sentido. O reconhecimento de filho só é válido se for realizado por escritura pública ou testamento. Não, ele fala do juízo. O reconhecimento de filho realizado por Júlio perante os juízes de família é ato irrevogável. Não precisa de muito aqui, tá? Aqui o fundamento. Aqui essa questão não tem muita 9 horas, não. Não tem muito que inventar a roda. Nós já estamos no final, então eu vou falar rapidinho alguns pontos importantes que precisam ser vistos em alimentos, tá bom? Bem rapidinho aqui com vocês. A questão eu vou deixar para vocês, algumas questões que eu trouxe. Então, ó, os alimentos. Os alimentos, eles são deveres decorrentes das relações familiares. Eles são fixados proporcionalmente. Então, tem que buscar a razoabilidade entre a necessidade de quem recebe, aqui está do reclamante, e os recursos, ou seja, as possibilidades da pessoa que é obrigada a pagar. Então, a gente tem que buscar, quando pensa em alimentos, essa imagem não está aqui por acaso, a gente tem que buscar, né, não condenar uma pessoa à miserabilidade e, né, ver de acordo com os recursos que ela tem, o quanto ela pode se obrigar a responsabilidade de alimentos, tá? Os alimentos envolvem parentes, cônjuges, filhos. Então, a gente tem que os alimentos, eles serão os indispensáveis à subsistência quanto a situação resultar de culpa de quem os pleiteia. Por que eu estou sublinhando isso? Hoje a gente já não tem mais a perquisição da culpa pelo fim do casamento. O que se tem aqui, de maneira digna, quanto que aquela pessoa pode contribuir para eu viver? É isso. Busca-se a razoabilidade, busca-se o equilíbrio, busca-se a dignidade, tá? Aqui eu tenho, ó, uma questãozinha, a questão tá errada, depois a gente olha. É dever da família, da sociedade assegurar a criança e o adolescente o direito à vida, saúde, alimentação e educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocar os assaltos de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Com base nessas regras que visam o maior interesse da criança e do adolescente, que os alimentos eles são equilibrados. Então, se a pessoa pode muito prover, melhores condições ela pode dar. Por isso que a gente tem aqui esses desequilíbrios. Eu lembro que tinha muita questão sobre o
uns famosos, né? O Wesley Safadão, que pagava pouco de pensão com moleque, daí tinha, enfim, direto aparece aí gente falando que a pessoa paga pouco e que podia pagar mais, milionários pagando pouco, enfim. Aqui a gente tem que pensar em equilíbrio, tá? Ninguém tem que ficar rico às custas de pensão e ninguém pode ser condenado à miserabilidade por ter que pagar a pensão. O que se equilibra é buscar o melhor interesse da criança e do adolescente dentro das possibilidades de quem está pagando, seja o genitor, seja a genitora, tá? Aqui está falando dos alimentos avoengos, tá? Essa situação aqui trata dos alimentos avoengos, eu quero falar para vocês, nem vou explorar muito a questão. Por quê? Os alimentos avoengos são aqueles alimentos que são pagos por avós. O que eu quero que vocês sublinhem? Só se tem alimentos avoengos em caráter complementar e subsidiário, ou seja, para complementar o que é pago por parentes mais próximos, pai, mãe, ou quando na total impossibilidade desses, aí sim podem ser chamados os avós. Mas primeiro a gente chama quem está mais perto, para depois chamar quem está mais longe, tá? Aí, a partir do momento que é determinado o pagamento de alimentos avoengos, seguem as mesmas regras, inclusive quanto à execução, inclusive quanto à execução pelo rito da prisão, tá bom? Os alimentos provisórios, aqui a gente sai um pouquinho do Código Civil, tá? Os alimentos provisórios, eles estão previstos na 5478 de 1968, que é a nossa lei de alimentos que traz o procedimento especial na ação de alimentos. Então, a gente tem que os alimentos provisórios, já no despacho inicial, eles já são arbitrados. Eles só não vão ser arbitrados, né, se a pessoa não pedir, é se a pessoa expressamente negar esses alimentos, tá bom? Então, alimentos provisórios. Provisórios por quê? Porque aqui é uma decisão, né, de tutela provisória. Ela pode ser alterada no curso do processo. Aqui eu tenho a desconsideração, último slide, eu tenho a desconsideração inversa da pessoa jurídica na ação de alimentos. Vamos pensar, né, num cenário onde a pessoa é empresária. A pessoa é empresária, e aí, bom, de repente você vê a pessoa tendo uma vida luxuosa, e aí vai, execução de alimentos. Execução de alimentos pelo rito de penhora. Beleza. Procura os bens da pessoa, não tem nada no nome da pessoa. E a pessoa tem ali indícios, né, de que tem alguma coisa. E aí, de repente, você descobre que o patrimônio da empresa, ele se confunde com o patrimônio da pessoa. Então, a pessoa só tem aquela vida porque o carro está no nome da empresa, os imóveis estão no nome da empresa, tudo acontece no nome da empresa. E aí você vê uma situação de confusão patrimonial. Nesse cenário, é possível pleitear a desconsideração inversa da PJ na ação de alimentos. Para quê? Para que o patrimônio da empresa seja utilizado para o pagamento de alimentos, tá? Então, isso é uma possibilidade já estruturada dentro da legislação, já estruturada dentro da jurisprudência. Então, é possível, porque quando a gente tem uma pessoa jurídica, a gente tem uma capa protetora do nosso patrimônio. Né? É um estímulo que a legislação dá para que as pessoas possam empreender com maior tranquilidade. Mas, se houver esse indício de confusão patrimonial, aqui no caso é a desconsideração inversa, mas havendo indício de confusão patrimonial, pode sim, né, furar essa bolha, furar essa capa e adentrar o patrimônio empresarial por meio da desconsideração da PJ, tá bom? Esse binômio condição pessoal e necessidade vale também para os alimentos gravídicos, vale para os alimentos gravídicos, estão até aqui, eu nem ia falar deles não, mas vamos neles aqui. Os alimentos gravídicos, eles são os alimentos pagos à gestante, tá? Eles acontecem com as mesmas regras, inclusive a lei de alimentos gravídicos, que é a lei de 2008, ela só complementa algumas coisas muito pontuais dentro da Lei Geral de Alimentos
de 1968, assim, 478. Então, o que que eu preciso? O que que é a polêmica de alimentos gravídicos? A polêmica de alimentos gravídicos é a seguinte: eu não tenho prova técnica, mas eu tenho evidências, eu tenho indícios concretos de paternidade, tá? Eu não tenho prova técnica, mas eu consigo comprovar por meio de outros indícios que existe essa paternidade. Depois esses alimentos gravídicos eles são convertidos em favor da criança, né? Depois que a criança nasce, eles são convertidos em favor da criança. Então, a priori, em favor da gestante para despesas relacionadas à gravidez diante de indícios da paternidade. E a gente tem a possibilidade depois de conversão em alimentos vitais, que são alimentos pagos à criança, tá? Então, vai de necessidade e possibilidade? Sim. Existem situações que a pessoa tem condição de prover melhor o bem-estar da gestante, isso é considerado sim, tá bom? Então, a gente tem os alimentos gravídicos. Nesse cenário, ele veio por meio da jurisprudência, isso foi lei somente em 2008, mas já acontecia mesmo antes da lei, por força da jurisprudência. Meus amores, família tem tanta coisa. O que eu queria trazer para vocês são os pontos mais sensíveis, porque todo mundo acha assim, ah, não, direito de família é fácil, direito de família eu sei e tal. Beleza, mas eu queria quebrar algumas falsas intuições para que vocês não sejam induzidos a ir numa situação de prova, porque realmente está muito no nosso cotidiano, realmente está muito no nosso dia a dia, né, nas nossas conversas, nas nossas vidas, na vida das pessoas próximas. E às vezes a gente se esquece de que é um ramo do direito, é um ramo que precisa de ser realizado no estudo da lei, da doutrina, em especial, mais do que todos os outros ramos do direito civil, da jurisprudência. Então, até fiz um modelo de abordagem um pouco mais fechado, né? Tem ramo do direito civil que você precisa abrir para trazer as situações para que sejam compreendidos. No direito de família, eu fiz a tática contrária, né? Ao invés de abrir muito, porque ele já é muito intuitivo, já é muito parte do nosso cotidiano, fechar para que a gente possa compreendê-lo da melhor maneira, da melhor técnica jurídica, porque é isso que é esperado no exame da ordem. É esperada a exceção, é esperada a situação que o examinador imagina que você não sabe, tá? Então, nesse sentido, eu já mandei o material, tá, professor Igor? Eu encerro a live e agradeço muitíssimo a presença de todos aqui. Não esqueçam de assinar o formulário que está aqui no chat, aqui do ladinho, beleza? Até a próxima, pessoal, professor Igor. Até uma próxima oportunidade, Júlia. Até uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida, permaneça à disposição, tá bom? Vera, minha querida. Até mais. Até, gente. Tchau, tchau. Ó, boa sorte, viu? Estudem. Não fiquem só com as dicas do coraçãozinho. Não. Executem. Se tiver dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Tchau, tchau, galera.